Fala traders, Gabriel Santos aqui. Esse é o canal do Escritório do Trader. Hoje eu vim trazer atualizações do nosso projeto 3K na nossa conta Funded da Illustrate. E como vocês podem ver no título, hoje fechamos o dia no verde. O nosso próximo alvo é a consistência. Vou trazer agora um pouquinho do racional do dia e como a gente estava visualizando para operar na abertura ali após a abertura. Né? Eu tinha essa região marcada aqui antes das 11h30 da manhã, né? Eu vi que aqui foi um ponto muito forte. E caso o mercado quando o mercado abrisse às 11h30 da manhã, eu via, né, essa região como um ponto muito forte. Caso o mercado ficasse para cima, seria interessante trabalhar a compra. Só um detalhe importante: hoje a gente trabalhou no Nasdaq, tá bom? A gente vai ficar alternando entre Nasdaq e S&P. Quando o Nasdaq estiver interessante, a gente vai para o Nasdaq. Quando o S&P estiver interessante, a gente vai para o S&P. Seguindo aqui o nosso racional, né? A gente tinha essa região como um ponto forte. Então, caso o mercado ficasse acima dela, seria interessante trabalhar um pullback aqui nessa compra. E também, né? Caso o mercado, né, ficasse para cima do 900, a gente também ia interessar trabalhar uma compra, né, num possível pullback, né? Nossa primeira operação, vou trazer aqui para vocês. Nossa primeira operação foi dentro dessa região, tá? Foi muito interessante essa operação. Eu peguei, né, essa primeira operação, minha entrada foi no 24.876,25, um stop loss no 59. Gravem essa região que eu vou trazer ela mais à frente de novo. Então, minha entrada foi nessa região, basicamente ali no 24.876,25, com o stop aqui abaixo. Nessa operação eu entrei com 2 contratos. O mercado subiu um pouquinho aqui, saí parcial, deixei minha proteção e depois ele me tirou levemente positivo com $50. Minha saída foi no 88, tá bom? Seguindo aqui, né, o nosso dia, ele pautou dentro dessa região do 900 com 822 ali, tá? Essa região ficou muito brigada ali, tá? E eu já estava esperando. Minha próxima operação eu esperei um pouco mais, esperei o mercado buscar aquela região do 24.822 e deixou um outro ponto ali interessante no 24.818 também. Então eu só precisei esperar. A nossa segunda operação, vamos seguir aqui adiante que a gente vai trazer nossa segunda operação. Quando o mercado faz essa movimentação, vai ter muita gente tentando vender um rompimento dessas mínimas e acaba, né, sendo estopado, alimentando a movimentação contrária. Essa movimentação, quando o mercado fez essa grande queda, eu só aguardei e esperei a movimentação e o que o mercado poderia nos trazer, né? Ele veio abaixo do 822 e logo buscou a região do 24.900 e eu já estava atento a isso. Nesse 24.900, né, eu queria esperar para ver o que ele iria fazer ali, tá? Após esse rompimento, ele faz esse teste nesse 24.900 e começa a ficar acima desse 24.900. Eu já estou com o olhar na compra, já que o mercado não conseguiu ficar para baixo do 822, tá bom? Então aí eu já estava com o olhar na compra, né? E nessa operação, nessa segunda operação, eu acabei sendo estopado. Mas vamos lá entender o que eu quero trazer de racional nessa operação. O mercado rompe a região do 900 e o 24.892,25. Ele volta, né? E começa a gerar um grande volume. O mercado, vendedor tenta vender e tinha muita dificuldade de derrubar esse mercado. E quais ferramentas eu utilizei para isso, né? Minha ferramenta que eu utilizei foi esse saldo, né? Logo esse saldo aqui de agressão, né? Eu tenho o saldo, tenho a quantidade e tenho o preço. Então ele me traz exatamente aonde ele começou, né, a travar.
tá bom? Então, ali foi muito importante para mim quando ele travou naquela região, né? E me deu uma possibilidade de entrada com stop também ali curto, de 16 pontos, 16 pontos e 25 ali, por ali, né? Essa operação acabou me dando um stop ali, né, de $32, né? Eu tive um stop aí de $32, porém eu não desisti, mas também eu aguardei, esperei o mercado trazer uma pequena definição um pouquinho melhor para mim poder entrar na compra, tá? Até então eu não estava olhando para a venda, tá? Então a gente prosseguindo, a gente teve essa reação, o mercado levou até ali embaixo, né? Vai lá, joga para cima de novo desse 900. É interessante como ele queria ficar para cima dessa região, né? O mercado testou, volta a cair e nossa próxima operação está dentro dessa mesma região. Nota que a gente já tem a terceira operação dentro da mesma região. Como eu comentei com vocês, o 77 anterior, o 76 ali que eu entrei anterior, né? Eu falei o quê? Marquem essa região que mais para frente a gente falaria mais dela, né? Aquela minha primeira entrada, ela tinha um ponto muito interessante que era o 68, né? Só que eu não consegui entrar no 68, eu peguei a 76, beleza? Né? E no saldo acumulado aqui, eu tinha esse ponto, né? Essa visão, né? E até aqui está mostrando, né? O 68. Esse 68 anteriormente era muito importante, mas aí ao decorrer do tempo, passado o tempo, né? A gente começou a ver o 77 como um ponto muito forte, né? Ele tentou jogar para baixo do 77, volta a subir. Tenta jogar depois de novo para baixo do 77, volta a subir. E onde estava meu stop? No 59. Essa operação ela me pagou $100, né? Essa operação ela foi direto no meu alvo, tá bom? Essa operação eu saí na região quando eu tava com 50 pontos disso aqui, né? Eu já trago o relatório para vocês verem direitinho. Eu estava com 50 pontos acima do meu preço de entrada, né? O meu alvo seria aqui em cima, né? Ó, eu saí bem antes, né? Porque eu já estava com alvo. Poderia também ter segurado essa operação? Poderia, né? Mas aí, né? Optei em sair, que já estava pagando meu loss, me deixando bem positivo, né? Continuando a nossa análise no dia, né? O mercado volta, faz essa alta, né? Nesse ponto, quando ele volta ali, eu não estou olhando ali muito para aquela compra, porque já tocou várias vezes, poderia buscar lá aquela mínima e não seria interessante, tá bom? E nossa próxima operação, ela nasce o inverso da compra, né? Eu não tinha nenhuma região marcada, deixa eu trazer logo ela. Eu não tinha nenhuma região marcada nesse 24.980. Porém, quando o mercado foi se desenvolvendo, vou puxar aqui um pouquinho, esse mercado ele foi se desenvolvendo e quando ele chegou nesse 80, ele se mostrou muito forte. Tentaram comprar diversas vezes e não conseguiam levar. A gente tinha vendedor alçando, né, o preço, né, ali naquela região. O mercado consumiu o lote e voltava a cair. Consumiu o lote e voltava a cair. Portanto que nessa região eu fiz duas operações. Uma foi stop loss de $26, né, e a outra foi um stop gain de $22. Mas para vocês entenderem o stop loss e o stop gain, eu vou explicar ela aqui direitinho. Essa primeira operação, ela me deu um stop loss de $26, né? Meu stop estava aqui de 13 pontos, acima dessa região no 93,25. Tá? Por quê? Acima desse ponto, caso ele ganhasse, não seria mais interessante. Nesse outro candle, o mercado vem, faz uma movimentação, consome aquela região ali em cima e volta a cair. Nesse momento que ele volta a cair ali para baixo desse 80, eu achei interessante refazer a minha entrada, tá? Só que já era meu último trade no dia, que era o meu quinto trade. Então, isso é um detalhe muito importante que devemos levar em consideração. Com essa visão que eu tinha o meu último trade,
eu tinha uma análise boa naquela região, o mercado começou a se deslocar a meu favor, tá? E quando ele se desloca a meu favor, eu consegui, né, trazer minha proteção para o 22. Por que, Gabriel? Por 22, porque você não deixou o mercado trabalhar até seu alvo. Eu tinha um alvo aqui na região do 900. É um detalhe simples. Eu tinha 5 operações no dia, né? Para mim, conseguir terminar ali com um valor até mais interessante e positivo. E por que eu iria arriscar em tomar um outro stop loss de mais 26 ou 30 dólares ali, né? Eu poderia sair com o meu stop loss que eu tinha levado, né? Esse detalhe é muito importante porque eu tinha 5 operações, né? Era ideal eu apertar o meu stop. Era ideal para mim não ter um outro stop e ficar menos positivo do que eu já estava. Né? E era a última operação e eu não tinha como mais entrar. E até porque o mercado chegou a se movimentar a meu favor bem, tá? Porém, ele acabou voltando, né? Quando ele chegou esse pequeno suporte que se formou. E isso me fez também sair dessa operação. É uma operação que foi difícil naquele momento, porque ela apresentou um ponto no 80, voltou a cair. Apresentou ponto de novo no 80, voltou a cair. Apresentou ponto no 80 de novo e voltou a cair. Isso que foi interessante, mas aí, quando tenta ele ficar para cima, pode acontecer dele romper e ir para cima. E o que aconteceu? Vamos lá. Ó, mercado voltou, depois rompeu, tá? Depois caiu de novo e ficou preso dentro dessa região. E agora onde ele tá? Ele chegou até o 25.035, tá? E voltou lá no 900 bem depois, mas teria me estopado, né? Tô trazendo aqui o relatório para vocês no dia de hoje. Hoje foram essas 5 operações detalhadas aí com vocês, tá? Minhas operações conseguiu ter um bom tempo dessas operações e com isso, né, eu consegui sair daquela semana, aqueles dias que eu estava negativo, terminando o dia ali com 105 dólares, né, por conta do custo operacional, tá? Agora eu vou trazer para vocês como está o meu dashboard da Illustrate, o drawdown e tudo mais. Bora lá. Olhando aqui no painel da Illustrate, né, a gente vê que a gente tem 7 dias, 7 dias operados e 7 dias perdedores. Aqui vai um ponto importante. Nossa conta é stand funded, ela precisa de 200 dólares positivo para ser considerado um dia positivo. A gente precisa ter um dia com um ganho acima de 200 dólares. Aí sim ele vai considerar um dia positivo. Isso não me importa nesse momento. Quando a gente for tendo ganho, a gente consegue aumentar esse detalhe aí. Mas isso até então é bem tranquilo. Então eu ainda tenho no meu mês 337,65 dólares negativo na minha conta. Fiquem calmos que eu ainda não falei da minha semana, mas eu vou trazer uma planilha como eu estou acompanhando e como, né, vai ficar o meu saldo para a semana que vem, como vai ser o meu limite de stop. Eu vou trazer isso hoje também, tá? Então, essas relações aqui eu não me importo muito ainda, tá? Porque eu não tenho o colchão da conta, então não vale a pena se importar tanto com isso, né? Descendo para o nosso drawdown, né? A gente está com um drawdown de 26%, né? De 391 dólares. Mas lembre-se, essa semana foi muito difícil. Seguindo, né? Se a gente não segue o gerenciamento de risco, a gente estaria ferrado, a gente não teria mais conta. Foi 6 dias consecutivos negativos, né? 6 ou 5 dias negativos consecutivos. Isso fez com que a nossa conta, né, sofresse um drawdown logo de início. Olhando aqui, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 dias negativos. E hoje um dia positivo mais expressivo. O restante do dia foi muito pouco ali, né? Então acabou, né, ficando com esse pouquinho negativo aí. Então, um detalhe que a gente precisa trazer aqui, que é muito importante, são esses pontos: gerenciamento de risco. E quando a gente for buscar, vamos buscar o nosso operacional do dia.
né? E faz parte, drawdown faz parte. A gente vai conseguir chegar no nosso objetivo, que é o saque, e ter uma boa consistência. Agora eu vou trazer uma planilha de como eu acompanho esse mercado, né? Como eu faço, na verdade, né, o meu stop para a próxima semana. Isso é importante, né? O rebaixamento, quanto eu preciso tomar de loja na semana que vem, né? Para que eu fique ali dentro de um gerenciamento de risco, eu não perca a conta assim muito rápido, tá? Então vamos lá. Agora eu vou apresentar essa planilha a vocês de como, né, eu estou acompanhando o meu stop, né? Como eu acompanho ali o stop máximo por dia da semana que vem, né? Junto desse rebaixamento que eu tenho, tá bom? E ele cresce também quando eu tenho ganho. Como a minha semana foi negativa de 212 dólares e 25, né? Eu tive um rebaixamento nessa semana de 15%, né? Então, se a gente observar, né, eu tinha no início da semana eu tinha 1.374,60 dólares de saldo positivo e depois, né, terminei a semana com 1.162,35 dólares de saldo, né? Eu tinha aquele saldo e diminuiu. E como fica o meu stop? Meu risco diário ele passa a ser de 104 dólares, tá? Um risco por operação de 34 dólares. Isso vem rebaixando, né, o tanto de risco que eu posso levar. Agora eu não vou, dificilmente a próxima semana vai se observar eu operando, né, com 2 contratos. Hoje ainda consegui, mas dentro da próxima semana vai ser difícil, a gente vai precisar operar com 1, né? E caso tome 2 stops cheios, já finaliza o dia. Então isso é importante da gente trazer. A perda vem, mas o nosso risco diário ele também diminui em relação a isso, certo? Às vezes você vai precisar fazer isso para que você não tenha ali, né, os dias difíceis, a semana difícil, que você não quebre a conta já na próxima semana ou na mesma semana, seguindo esse gerenciamento de risco, tá bom? Galera, para vocês que estão acompanhando essa saga, essa série de vídeos que eu venho trazendo sobre o nosso projeto 3K, não se esqueça, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, tá? E deixe nos comentários o que vocês estão achando dessa série, tá bom? E um abraço, até o nosso próximo vídeo.